Olá, bem-vindos. Eu sou Eliana Costa, educadora parental e pós-graduando em neuroeducação parental, com ênfase na disciplina do equilíbrio. Logo na minha vez de educar, tudo mudou. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu esses memes? Pois é, porque bem na nossa vez. Eu vejo esses memes, né? Vejo esses. Virou assim, graça na internet. Mas eu vejo com muita. Eu recebi assim com muita alegria, né? Com muita alegria, é um desafio enorme, mas com muita alegria de poder agora, na minha vez, estar fazendo diferente. Poder, na minha vez, entender que a maternidade, a paternidade, é, ela não se resume só a ensinar a criança a ser comportada, dar uma boa alimentação, dar bons estudos. Não. Vou chamar de parentalidade, né, para abraçar todas as formações de famílias. A parentalidade, ela ocupa um espaço de, de realmente de ensinar, e esse ensinamento deve ser para a vida. Ensinar habilidades de vida. Em casa é o primeiro ambiente, né, social da criança. E é nesse ambiente que ela precisa aprender sobre como se relacionar, sobre suas emoções, sobre finanças, sobre sexualidade. É nesse primeiro ambiente. Depois ela vai, né, para a escola, vai passar a parte social. Só que em casa, né, é o ponto forte. É o ponto forte, a figura do pai e mãe, ou que seja, né, a figura ali, que representando esse papel. É a voz, é a voz dessa criança. E essa voz não é só na infância. Essa voz ela vai seguir esse indivíduo por toda a sua vida. Vai ser essa voz. Isso a gente já sabe, né? A gente tem a gente tem nossas referências, né? E a gente ouve muito falar, não, mas minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, meu pai fazia assim. E a gente sabe que são figuras de referência, né? E qual é a referência que você quer ser lembrada, né, por seu filho? Qual vai ser essa referência? Então é em casa que a gente aprende sobre financeiro, né? Futuramente, como você vai lidar com suas próprias finanças, como você vai lidar com o consumismo, como você vai lidar com a escassez. Tudo isso vem da infância. Não, a gente não aprende a lidar com o dinheiro, né, com o financeiro, quando a gente começa a trabalhar e tem ali o primeiro salário. As crenças já foram instituídas na infância. Então, se você vem de uma infância de que você ouvia muito dinheiro não dá em árvore, tem que economizar, isso tá caro. Você pode ir para um contexto de agora que eu tenho meu dinheiro, eu vou gastar mesmo, o que eu quiser, o que eu pensar, eu tô comprando. Ou você pode ir para um caminho de não, tem que guardar, tem que economizar, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui eu não posso agora. Então são várias nuances, né? Não tem um, uma fórmula, assim vai dizer,
ouviu isso vai ser isso, ouviu isso vai ser aquilo, não. Cada mente, cada experiência de vida, né, que vai encontrando outras pessoas, tendo outros relacionamentos, tendo outras vivências, tudo isso vai se moldando. Mas aquilo que ouviu na infância, aquilo que vivenciou na infância, sempre vai ter é, uma pontuação maior, né? Então, a paternidade, a parentalidade é esse lugar de ensinar a, a convivência relacional, a lidar com suas emoções, a relação financeira, a educação sexual, né? Então, são várias coisas, várias coisas. Então, até a relação entre irmãos passa pela parentalidade. É, é, é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, quando a gente abraça ela assim, é, entende que precisa fazer acontecer, assim, essa responsabilidade se torna um poder. Ela se torna um poder, ela não se torna um peso, ela se torna um poder. Você não precisa ser dominar tudo, mas você pode aprender para poder fazer diferente, né? E aí é, vou voltar a falar novamente, passa por nós, passa por nós. Então, se a gente entende assim, poxa, que crença eu quero estar passando para a minha criança em relação a finanças? Ah, todo rico não presta, né? Tem gente que tem essa crença de que ter dinheiro é ruim porque rico não tem índole. É isso que você quer passar para sua criança? E ela vai viver ali sempre se contentando com aquele pouco, sendo que ela tem uma capacidade de alcançar muito mais. Então são essas coisas que às vezes nos trava e a gente não sabe de onde foi que veio aquela crença. Por quê? Que, poxa, eu tenho um potencial de prestar um serviço e cobrar por esse serviço um valor justo pelo que eu estudei, pelo que eu estou prestando. Mas não, eu estou aqui acomodado. Porque não, se eu receber esse valor por esse serviço, eu vou, né, vou ganhar muito dinheiro. Então eu não posso ganhar muito dinheiro, porque quem ganha muito dinheiro não é honesto, não tem uma boa personalidade, não tem uma boa índole. Então, todas essas falas, inconscientemente, não é uma coisa consciente, tá, gente? Não é uma coisa consciente. É tudo no subconsciente. Então, a reflexão de hoje é assim: a parentalidade é esse lugar de ensinar a essa criança sobre todas as relações, sobre todo o contexto de vida. Não vai ser tudo de vez, não vai ser tudo, né, na mesma hora, mas à medida que for surgindo a oportunidade, sempre está atento a essa fala, a essa voz que vai estar sendo inserida ali no contexto dessa criança. E mais uma vez, você não precisa fazer sozinho, você não precisa buscar sozinho. Livros, cursos, formações, é necessário porque o nosso trabalho de educar, o nosso trabalho de formar um ser humano é o trabalho que a gente não pode falhar. Nesse trabalho a gente não pode falhar. Esse trabalho a gente não tem outra chance. Às vezes a gente não tem outra chance. Então, esse é o nosso melhor trabalho. É nesse trabalho, é nessa formação desse ser humano. E
E você já consegue ver isso no processo. No processo você já consegue ver, né? Essa formação. Não é uma coisa que você vai ter que esperar a longo prazo. Você já consegue ver nessa formação. Esse é o meu recado de hoje, essa é a minha reflexão de hoje. E vou deixar só vou deixar uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, é parte da reflexão mesmo. Nenhum adulto nasce grande. Então todo adulto tem uma história. Todo adulto tem crenças que foram implantadas na infância. Então essa é a minha reflexão. Quais são as crenças? Quais são os aprendizados que você quer deixar registrado na memória da sua criança? É sobre isso. Parentalidade é sobre isso. Obrigada por acompanhar. Siga o canal, ative as notificações e deixe nos comentários o que você achou sobre essa reflexão de hoje. Beijos e até o próximo.